Glória a Deus. Eu cumprimento na igreja com a paz do Senhor. Irmãos também? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, vamos por último, né? E o último geralmente carrega a maior responsabilidade, que é confirmar o que já foi dito e o que falar não ser contrário ao que já foi dito, né? Nós oramos a Deus, pedimos a intercessão dos amados irmãos, para que possamos trazer o conhecimento da palavra que o Senhor nos instruiu. Quero já agradecer ao nosso pastor pelo convite e pela confiança. Não sei se os elogios me deixam mais à vontade, mas me deixam mais preocupado, né? Porque, afinal de contas, a quem mais é dado, mais é cobrado, a responsabilidade aumenta. Antes de iniciar, eu quero fazer menção aqui ao meu amigo pastor Gleison, a esposa do irmão Rosângela, a missionária Rosângela, a pastora Rosângela, que estão ali atrás, são meus amigos, trabalhamos juntos, amigos de longas datas. Temos aí outro amigo também, não sei se já chegou, se está a caminho, o pastor João Herbert, se ainda não chegou, mas estará conosco também, um grande amigo, e que prometeu estar conosco aqui esta noite. Vamos começar. Eu tenho que agradecer, sem dúvida, a minha família em especial, pela oração, pela intercessão da minha esposa, das filhas. A minha família tem sido o meu alicerce particular. Lógico, Deus é a nossa base, Deus é a nossa base espiritual, e a minha família é o meu alicerce ministerial, e tem sido aquelas que têm estado, digo aquelas porque são 3 mulheres na minha vida, né? Minha esposa e minhas 2 filhas, tem sido aí, sem dúvida, parte importantíssima do meu ministério. Deus abençoe. Então vamos ao que interessa. Eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que é extremamente difícil, porque vai falar de algo que ainda não vivemos, né? Então, falar do futuro não é tão simples, é mais fácil relatar o passado. Pois bem, primeira e segunda ressurreição. Eu já deixo aqui a pergunta para que você possa, ao longo do workshop, aí, trabalhando na sua mente: como será, quando será e como ocorrerá? Você possa então ir nos auxiliando ao longo do seminário. Eu trouxe aqui algumas considerações iniciais que é importante para que nós possamos partir para o assunto ressurreição. Só ressuscita quem morre. E aí nós precisamos entender a morte, primeiramente, no seu conceito geral, para que possamos entender de maneira mais específica as ressurreições, ou a ressurreição, como queira. E eu trouxe aqui uma fala de alguns autores bastante renomados nesse tema, para que nós possamos discutir um pouquinho sobre ele. Coloco aqui para você o seguinte: o assunto morte é comum a todos os homens, havendo um consenso de que todos morrerão. Entretanto, quando o assunto é a vida após a morte, existem divergências significativas. Falar de morte é muito simples. A ciência, a religião, elas concordam que esse momento é real. Porém, falar na vida após a morte, existem aqueles que discordam dessa tese e os que concordam e muito divergem. Porque não dizer até mesmo em Deus cristãos, há uma grande divergência entre o que ocorrerá após a morte. A respeito desse assunto, eu peguei aqui algum trecho de Henri Ramerev, no seu livro Ressurreição, uma obra poderosa, a defesa do principal acontecimento do cristianismo. Ele fala em um dos seus capítulos, Ressurreição Física dos Crentes para a Vida Eterna. E aqui ele destaca os seguintes pensamentos a respeito de morte. Para os materialistas modernos, morte é a cessação do ser. De acordo com a visão nítida dos antigos, quando morremos, voltamos a uma sombra fantasmagórica do nosso eu atual.
Os reencarnacionistas, eles acreditam que a nossa alma continuamente volta revestida de outro corpo. O Espiritismo acredita de uma forma muito veemente nisso. E aí nós teríamos como referência, por exemplo, o kardecismo, que acredita na reencarnação. Seria essa visão aqui. Os seguidores de Platão advogam que o corpo é uma prisão, e na morte o prisioneiro escapa como um mero espírito humano individual. A Negreve ainda continua dizendo que os hindus acreditam que o corpo é somente uma ilusão e que a única coisa que no final das contas sobrevive é a consciência cósmica e pessoal. Vale aqui destacar que dentro dessa visão consciência cósmica não somente os hindus defendem, mas como outras religiões, sejam elas orientais ou até mesmo ocidentais, trazem um pouquinho dessa ideia. Existem pelo menos duas linhas que são bastante defensoras desse princípio, que é a psicanálise e a psiquiatria. Eles vão defender de uma forma também muito veemente. Nós temos aí Richard Buckley, um psiquiatra canadense. Ele vai contar com base na sua experiência, segundo ele, uma experiência de transe, e ele diz que viveu alguns momentos entre os seus 30 e 35 anos, uma experiência ao qual ele vai experimentar questões que ele não consegue explicar do ponto de vista científico. E então ele atribui isso a uma experiência cósmica. E ele divide então em uma das suas obras essa consciência cósmica em pelo menos 3 partes, quando ele vai chamar a primeira de consciência cósmica simples, que ele diz que é aquela que nós vivenciamos no dia a dia, que nós atribuímos como alma, os nossos sentidos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos do dia a dia. A segunda, ele vai chamar de experiência cósmica, aquilo que nós adquirimos ao longo dos 30 ou 40 primeiros anos de vida, que passam a fazer sentido. É por isso que, segundo ele, o homem, ou seja, o sexo masculino, quando alcança os seus 40 anos, ele tem a sensação de que a vida vira, né? Tudo faz sentido, e a partir dos 40 ele começa a alimentar a ideia de que não tem mais esperança para frente. Ele já não planeja o futuro, ele agora só lamenta o passado ou festeja o passado e apenas espera os seus anos de velhice. E a terceira parte ainda dessa consciência cósmica, ele chama de consciência cósmica propriamente dita. Ele diz que é aquela que acontece após a morte. Tudo aquilo que você adquiriu enquanto vivo, você leva para a vida após a morte, e então você passa a ser um ser evoluído. Ele chega a comparar a consciência cósmica com a evolução do darwinismo. Ele vai dizer que assim como no evolucionismo o homem evolui fisicamente, biologicamente, na consciência cósmica ele evolui espiritualmente. Bom, na psicanálise nós temos aí um nome extremamente renomado, que é Freud, né? Freud não vai chamar de consciência e nem de experiência cósmica, mas de experiência oceânica. Ele diz que nós somos apenas uma gota no meio de um grande oceano. Nós somos como águas de rios, de lagos, de mares que desembocam em um grande oceano. Ele diz que tudo isso que nós vivemos de maneira fatiada é a nossa vida em momentos, são apenas lances, apenas flashes da vida, e que só vão fazer sentido quando desembocarem no oceano. Quando esse grande oceano fizer parte da nossa vida, então fará todo sentido na nossa caminhada. Bom, isso aqui é uma visão evidente que não condiz com os princípios que nós acreditamos, mas é importante nós entendermos isso para compreendermos o que outras religiões ou outros pensadores defendem a respeito da morte, para que nós então possamos entender o que é a ressurreição. E aí somente, segundo o autor ainda Negreve, ele vai dizer que só em uma cosmovisão bíblica ficamos maiores depois da morte. Você percebeu que todas as outras visões se diminuem depois que morre. Somente o cristianismo, somente a palavra de Deus, somente o Deus Todo-Poderoso, somente esse Deus ao qual tu serve, que está aqui presente, pode te dar
dá o poder, a capacidade de se tornar maior do que o que você é hoje. Assim que você parte, se você parte com Cristo, essa figura pequena, essa figura limitada a esse corpo corruptível, Paulo vai dizer que ele se reveste de uma incorruptibilidade, e aquilo que não era agora passa a ser, e aquilo que ele não via ele passa a ver. Então ele diz que nós vemos em parte, mas nós conseguiremos ver plenamente, porque alcançaremos a estatura de um varão perfeito. Então poderemos ver como verdadeiramente é após a morte. Então ele vai aqui trazer a ideia de que diante de todas essas religiões, somente o cristianismo, com base na palavra de Deus, pode nos dar a garantia de que seremos maiores após a morte. Bom, tendo dito isso, eu trouxe aqui uma outra fala do mesmo autor para enaltecer essa afirmação que ele traz no final da sua fala anterior e para elucidar a importância da vida após a morte para aqueles que aceitaram ou que ainda aceitarão a Jesus ao longo da sua caminhada como Salvador de suas vidas. E o autor destaca o seguinte pensamento que eu achei maravilhoso, pensei em colocar no final, mas resolvi então trazer logo no início para nos dar um toque de esperança. Ele diz assim: já imaginou como será o seu corpo glorioso? Diferente de todas as outras religiões que reduzem o teu corpo a nada, a tua alma a nada, o teu espírito a nada, Deus te dá a esperança de que o teu corpo se tornará em um corpo glorioso. E aí ele faz a pergunta: já imaginou como será o seu corpo glorificado? Quanto mais velho eu fico, mais me pego pensando na transformação do meu corpo em um que é imortal, incorruptível e imperecível. Essa obra, na verdade, é bem anterior, uma atualização em 2005, página 30. Pois bem, entramos no assunto propriamente dito, primeira e segunda ressurreição. Tendo dito sobre o que é, ou pelo menos os princípios daquilo que acreditamos ser morte, uma vez que morremos, para onde iremos? Já foi dito em outras lições anteriores, em outros momentos, então eu não vou me ater ao que acontece nesse período intermediário. Não cabe a mim aqui retomar esse conteúdo, porque foi muito bem colocado nas aulas anteriores, nos temas anteriores, mas eu quero me ater exatamente ao que irá acontecer, os momentos após tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desse workshop. O que acontecerá no dia com todos os mortos? Já acreditamos e já concordamos que a morte é para todos, ou pelo menos até que o arrebatamento não aconteça. A morte é um efeito natural na vida de todo aquele que nasce. Todo aquele que nasce já nasce preparando-se para morrer. Quem participará da primeira ressurreição? Quem participará do milênio? É bem certo que não me aterei aqui também no assunto do milênio, porque não cabe aqui ao tema. Entretanto, entendemos que ele é um ponto importantíssimo entre essas duas ressurreições. Quem participará da segunda ressurreição? E sobre o livro da vida? Pois bem, essas perguntas eu peguei da sua apostila e então você pode acompanhá-lo diretamente no seu material. O livro do profeta Daniel resume os dois destinos muito diferentes que a humanidade enfrentará. Assim diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, verso 2. Todos que morreram ressuscitarão os mortos, mas nem todos irão compartilhar do mesmo destino. Pois bem, aqui a primeira pergunta que eu poderia lançar no quadro anterior, não coloquei, mas poderia ter colocado, é: quem ressuscitará? O autor deixa bem claro que todos ressuscitarão, não de uma única vez, em momentos distintos. Entretanto, todos ressuscitarão, exceto aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, que terão então seu corpo transformado e não experimentarão a morte. O Novo Testamento revela detalhes aqui adicionais da ressurreição e dessas distintas ressurreições para os justos e para os injustos.
A primeira ressurreição, que o autor aí no material no qual você tem em mãos, ele vai chamar de ressurreição ou a vida. Essa primeira ressurreição, como o próprio autor, ele já traz aqui uma menção de que essa ressurreição não é para uma próxima morte, mas para a vida. Vida essa agora que não terá fim, vida eterna. Eu poderia resumir, o autor fez isso no material de vocês, eu achei interessante a maneira como ele organizou aqui essa ressurreição, os estágios dessa primeira ressurreição. Cristo, a primícia dos que dormem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, também os versículo 23, parte A, os santos que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo. E é importante nós frisarmos uma questão importante relacionada a esse ponto B aqui, que falaremos logo mais, tá? Os que são de Cristo no momento do arrebatamento, que passarão, ainda que arrebatados, entretanto o autor coloca como parte desta primeira ressurreição, porque experimentarão desse primeiro momento. Não morrerão necessariamente, mas partirão juntamente com aqueles que hão de ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23b, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. No anterior, aqueles santos que saíram dos sepulcros, a referência está lá em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, como diz, aqui cabe uma observação que faremos logo mais a respeito destes santos que saíram do sepulcro. As duas testemunhas da grande tribulação, que foi colocado com muita ênfase, muita propriedade pelo nosso amigo pastor Bruno Carvalho na terça-feira passada, ele nos trouxe aqui um pouquinho sobre as duas testemunhas do Apocalipse, ressuscitarão ali ao final, ou pelo menos durante a grande tribulação, aos últimos dias da grande tribulação, e os mártires também da grande tribulação. As referências ambas estão ao lado das citações. Nessa primeira ressurreição, ocorre, como eu disse, em vários estágios. O próprio Jesus Cristo, citado como a primícia, porque a primícia é o primeiro da ressurreição. E aí, como eu falei, o ponto B do slide anterior, que são os santos que saíram do sepulcro, né? Depois da ressurreição de Cristo. Por que eles não são colocados como a primícia, uma vez que eles ressuscitam ainda quando Cristo está na cruz, nos seus últimos momentos já expirando, né? Poderíamos, com base nisso, colocá-los como primícia da ressurreição. E por que não são primícia? Porque eles não ressuscitam para a vida eterna, eles ressuscitam para continuar vivendo como seres falíveis, seres limitados à raça humana, e morrem posteriormente. Eu fiz esse destaque em negrito para que nós possamos entender isso. Houve uma ressurreição de Santo Jerusalém, a qual deve ser incluída em nossa consideração da primeira ressurreição. Por quê? Porque eles ressuscitam em um outro momento. Eles, assim como Lázaro, eu posso imaginar, Lázaro ressuscita mediante a ordenança de Cristo, vive novamente e posteriormente ele vem a óbito outra vez. Por isso ele não é a primícia, porque a ressurreição dele não é para a vida eterna. A ressurreição dos milagres que Jesus faz enquanto esteve na terra também não podem ser consideradas a primícia da ressurreição, porque não é uma ressurreição para a vida eterna, é uma ressurreição para voltar a uma vida terrena, uma vida limitada ao corpo físico, ao corpo humano. Logo, eles voltam a morrer, assim como esses que ressuscitaram por ocasião da morte de Cristo. Eles não são a primícia, porque eles também voltam a morrer. Somente Jesus ressuscita para a vida eterna, e ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, e por isso ele é a primícia. Nenhum outro ser antes dele ressuscitou para a vida eterna. Amém? Ainda por vir também estão a ressurreição dos mortos em Cristo, no retorno do Senhor. Pois bem, se nós não alcançarmos o arrebatamento
e chegarmos à hora que hoje, ou daqui a alguns dias, faremos parte desta ressurreição por ocasião do retorno do Senhor. E a ressurreição também haverá para aqueles que enfrentaram os mártires, que enfrentaram a tribulação, assim como também outros aqui citados ao longo dos textos, Apocalipse, em especial Apocalipse capítulo 20, versículo 4, deixa bem enfático quem são esses mártires. Em relação aos cristãos que estiverem vivos, já falei, por ocasião da vida de Cristo, por ocasião do retorno de Cristo, eles terão o seu corpo transformado. A Bíblia vai dizer, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a nossa esperança. Eu gosto sempre nas orações, quando faço, dizer o seguinte: Deus, abençoa o meu dia de amanhã, se assim Ele existir. Mas se aprouver o Senhor vir buscar a tua igreja hoje, que estejamos preparados para vivermos esse momento tão especial e termos um corpo glorificado e recebermos do Senhor um corpo diferente deste que é corruptível, receber a incorruptibilidade, para que então possamos ver o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Bom, não dá para falar de primeira ressurreição sem dizer para quê. Qual o objetivo dessa ressurreição? Para que ressuscitaremos? Se não houvesse um objetivo posterior à ressurreição, então teríamos que dar ênfase e dar a mão ou o braço a torcer as teorias citadas lá no início com relação à morte. Morreu, acabou, não passa de uma ilusão, não passa de um mero flash que aconteceu e que já não existe mais. Porém, como nós defendemos o princípio da ressurreição segundo a palavra de Deus, porque ela é verdadeira, porque ela é infalível e inerrante, então nós precisamos entender os porquês. Ora, por que eu fui ressuscitado? Por que Deus irá me ressuscitar? Para que Ele me ressuscitará? Pois bem, ressuscitaremos, como foi dito ainda lá no início, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Mas como isso ocorrerá? A primeira ressurreição, ela não é para os ímpios. A primeira ressurreição é para a igreja do Senhor, para os santos do Senhor, para aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. A esses cabe, a estes se aplica a primeira ressurreição. Eu e você que estamos aqui, uma vez morrendo em Cristo Jesus, ressuscitaremos ainda na primeira ressurreição. Não importa a sua idade, não importa a sua estatura, não importa a sua classe social, não importa a região a qual você pertence, se você morre em Cristo Jesus, não importa a época, porque Deus não está limitado ao espaço ou ao tempo. O Senhor não vai se limitar em buscar as pessoas que morreram recentemente. O Senhor irá ressuscitar a todos aqueles que nele dormiram, que nele adormeceram. Ele os ressuscitará. Eu até chego a comparar, quando eu falo da forma como Ele ressuscita, quando nós falamos do vale de ossos secos, né? Eu tento imaginar, isso aqui não é a Bíblia que faz essa conexão, sou eu que fico imaginando como isso pode acontecer, na minha visão limitada, porque eu não consigo imaginar uma ressurreição do ponto de vista de Deus. Então eu tento imaginar aqui do ponto de vista do Paulo. E aí eu fico imaginando, pastor, os ossos na visão de Ezequiel estavam sequíssimos. Significa então que já havia um grande efeito do tempo e do espaço sobre esses ossos.
era um exército de ossos secos. Eu fico imaginando que a ação do tempo fez com que esses ossos se separassem do corpo. Segundo a ciência, um corpo considerado normal tem aproximadamente 208 ossos, com algumas anomalias para mais ou para menos, mas no geral 208 ossos. Imagina esses ossos separados pelas ventanias, pelas tempestades, pelos ventos, aquelas grandes tempestades de areia no deserto, e esses ossos todos separados, espalhados, e de repente o Senhor manda o profeta dar uma ordem, e ele dá uma ordem, e todos os ossos que estavam espalhados começam a unir osso a osso no seu osso. Meu irmão, só essa primeira parte da visão já me faz tremer o corpo, de tão maravilhoso foi aquilo. Pois bem, Deus, eu penso que Deus poderá fazer dessa mesma forma com todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Glória a Deus. Terão que surgir de onde estiver, mas vai quem foi cremado. O problema é de quem cremou. O pó vai ter que dar o seu jeito de se unir e compor o osso e o osso do seu osso, até que cada corpo seja perfeito. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, o primeiro ponto após a ressurreição, a primeira ressurreição é o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento, os santos serão submetidos ao tribunal de Cristo. Eu não vou me ater de uma maneira mais específica a cada ponto deste, porque eles já foram abordados de uma maneira mais direta pelos nossos pastores, pelos nossos professores que vieram antes. Mas é importante entendermos o porquê de ressuscitar. Tudo aquilo que foi dito antes faz sentido quando nós entendemos o porquê. Para que ressuscitar? Deus não faz nada sem propósito. Tudo há um propósito na criação, na formação, na palavra de Deus. E aqui está o propósito da ressurreição. Após o arrebatamento, os santos serão submetidos ao tribunal, onde receberão seus galardões. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos quem? Vejam bem, esses todos aqui não está direcionando a humanidade como um todo, mas a todos aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. Tem que ter muito cuidado, porque outro dia, conversando com um amigo, nós falávamos de um assunto que foge um pouco disso, falávamos de Santa Ceia, e ele dizia o seguinte: por que a Santa Ceia tem que ser apenas para os batizados? Se Jesus diz assim, beber, comer, beber todos, eu digo porque ele está falando para todos que estão à mesa. Jesus se reuniu com os discípulos à mesa e diz: olha, a vocês eu dei um a um, então coma dele todos, comei dele todos vocês que estão presentes. Quem não foi convidado para a ceia não participa da ceia. Logo, quem não ressuscitou na primeira ressurreição não participa dos galardões, evidente. Então eu tenho que entender que todos aqui se referem a um grupo específico. O todos não generaliza para os que estão de fora. O todos está se referindo aos que estão dentro. Eu digo, olha, todos que estão aqui presentes receberão de Deus um galardão. Isso é previsto. Mas eu não posso fazer essa mesma afirmação para os que estão fora. Então, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. O que importa é ir para a igreja, adorar, cantar e voltar para casa, está tudo certo. Bom, existe um tribunal para a entrega de galardões. Se não faz sentido fazer nada para Jesus, então por que tem um galardão? Por que existe um prêmio? Por que existe um presente? Alguém disse: então o Senhor trabalha pelo princípio da meritocracia. Pense como você quiser e dê o conceito que você quiser. Ele vai te galardoar segundo aquilo que você fez. E ponto final. Glória. Amém? Então, para que serve o tribunal? O tribunal é o primeiro passo dentro da nossa visão pré-milenista, dentro da nossa visão dispensacionalista. Nós temos aqui o primeiro passo após a ressurreição e o arrebatamento, o grande tribunal de Cristo, diferente do que veremos logo à frente. Este julgamento não foi estabelecido para determinar se as pessoas que diante dele comparecerem são culpadas ou
ou inocente. A ideia desse tribunal aqui não é para isso, até porque a ressurreição em si já determinará os salvos. Logo, se eles ressuscitaram na primeira ressurreição, já estão salvos. Então aqui não é para determinar quem ainda será salvo, mas sim para galardoar segundo o seu trabalho, segundo a sua obra, segundo aquilo que desempenhou ao longo da sua vida com Cristo. Trata-se de uma questão de recompensa. Temos alguns textos. Cristo irá galardoar os seus, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. As obras serão provadas, a obra de cada um se manifestará na verdade. Perdão, se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3:13. A palavra do Senhor vai deixar bem claro que cada um terá a sua obra provada. Ali não importa se eu fiz para Deus ou para o pastor. Quem vai fazer o juízo disso não é o obreiro. Quem vai fazer o juízo disso é o próprio Deus. O próprio Deus fará juízo se o meu trabalho foi válido para ele. Pastor, mas Senhor, olha, eu tinha a sensação que essa obra do pastor Ferreira não era muita coisa não, viu? Porque para mim ele não fazia muita coisa assim que o Senhor disse: olha, quem faz a avaliação, eu lembro disso aqui como os trabalhadores, né? Que trabalharam, um começou de manhã, outro à tarde, outro no final do dia, todos no final receberam o mesmo salário. E alguém então vem para o seu Senhor e diz: por que eu trabalhei o dia todo, ganhei tanto, e fulano que trabalhou só uma hora ganhou o mesmo que eu? Porque o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. Quanto foi que eu tratei contigo? Eu tratei um salário, foi? Eu faltei com o salário que eu te prometi? Não, então está me questionando por quê? Mas embora. Ou tu está arrependido de ter recebido o salário? Irmãos, às vezes a gente faz esse questionamento para Deus que não tem muita lógica, né? Até porque ele não vai responder. O segundo momento, após a primeira ressurreição, bodas do Cordeiro. Este glorioso evento terá um início tão logo termine o tribunal de Cristo. Tá? Estou trazendo aqui dentro de uma mesma visão, dentro de um mesmo princípio, os acontecimentos sequenciais pós primeira ressurreição. Vejam bem, nesse segundo momento, nós precisamos entender que haverá então a bodas do Cordeiro, aquela qual nós acreditamos, onde o próprio Senhor se relacionará pessoalmente com a sua noiva, com a igreja, e por ocasião, segundo o texto de Apocalipse 19:7, considerando o princípio aqui defendido, ele diz: regozijemo-nos e alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Mas não para por aí. A Bíblia ainda vai dizer que a esposa estará preparada. Diz aqui em Apocalipse 19:8, e já a sua esposa se aprontou. Aí, pastor Ferreira, pastor Laje, eu lembro que esses dias eu pregava e dizia o seguinte, que no casamento oriental a tradição era uma. Eu não sou oriental, então não vou pegar a sua cultura como referência, vou pegar a minha. No meu casamento, o casamento ocidental, o noivo vem para o altar e a noiva é quem tarda a chegar. E é interessante porque o texto me dá esta visão de que o casamento acontece porque a esposa já está e tardando em noivo. Aí o noivo que tarda. O que faz eu ter a sensação é de que aqui, apesar do noivo, né, na visão oriental, o noivo tardar, aqui quem tarda é a noiva. Eu sempre abro esse parênteses quando falo sobre esse assunto, dizendo que o atraso no casamento da igreja com Cristo não é de responsabilidade do Cristo, mas da noiva, que ainda está atrasada, que ainda não chegou à igreja. O noivo está aqui, à espera. Glória a Deus. Esperando pela noiva que está viva. Amém?
mesmo servirá a Deus. Toda vez que eu leio esse texto, meu coração se enche de alegria, porque se eu já me sinto feliz em ser servido pelo meu pastor, e tenho certeza que alguém é favoritismo. Nós falamos sobre esse é preferência ou favoritismo, não interessa. Eu me sinto feliz em ser servido. Quem não se sente em ser bem servido, principalmente quando é pelo seu líder? Agora imagine que no céu você não vai ser servido pelo seu pastor, pastor Laerte, o seu pastor local da sua congregação. Você não vai ser servido por nenhuma autoridade desta terra. Quem irá te servir? Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Glória. Aleluia. Com base nesse texto eu posso acreditar que o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Deus terá o prazer em me servir diante daquela grande festa. Por isso que estamos aqui, irmãos, é por isso que temos essa alegria, é porque a nossa festa não é só aqui. No céu ela continua e na presença real, não mais agora uma presença espiritual distante deste corpo, mas agora próximo deste corpo. Glória a Deus. Os crentes do Velho Testamento participarão desta festa, sim ou não? Olha o texto, Mateus 8:11. Assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Amém? Ora, como eles foram alcançados? Eu não entro nesse método, porque esse método foi tratado lá atrás. Quem perdeu, depois assiste os vídeos lá no canal e vai com certeza pegar essa aula e entender porque eles estavam lá também. Se eles não participaram do momento do sacrifício, a morte vicária de Cristo, por que eles foram alcançados pela graça se nasceram antes? No sentido temporal, antes do efeito da graça. Mas enfim, isso aqui é assunto para os médicos aí, eu não me meto nele. A vinda de Jesus em glória. Pois bem, terminou a primeira ressurreição, terminou aquele grande momento de festa. Jesus então agora vem para trazer consigo algumas ações necessárias para que se cumpra esse primeiro estágio, porque o primeiro estágio encerra com esses momentos que vimos anteriormente. Esse estágio ele tem outros momentos importantes, e a sua revelação ou manifestação pessoal em glória, majestade e poder às nações da terra. É nesse momento que o Senhor se revela às nações em glória e majestade. Esta revelação se dará tão logo termine as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16. Diz o texto em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então todo olho o verá, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Virá acompanhado da esposa, eis que lhe é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Judas, verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Ali eram 2 pontos, foi um erro com o vírgula. Virá acompanhado pelos anjos, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. Mateus 25:31. Haverá convulsões na terra, não é confusões, tá bom? Está escrito correto, convulsões. Por quê? Porque o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24:29. Então ele descerá sobre o monte das oliveiras, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14:4. O povo judeu será
libertado, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, e fugireis pelo vale dos meus montes. Aqui foi uma abreviação do texto de Zacarias 14, versos 4 e 5. Será o fim da grande tribulação, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, ou amarrou por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Então, a ressurreição dos mártires da grande tribulação, e então a implantação do reino milenar, milenial, como que? Bom, irmãos, nós vemos que o primeiro estágio, ou melhor, a primeira ressurreição, ela é dividida em estágios dentro de uma visão pré-milenista. Nós vemos aqui uma visão pré-milenista, dispensacionalista, trazendo a nossa visão para entendermos como o Senhor tratará durante esses dois momentos, essas duas ressurreições. A primeira ressurreição terá estágios, tá? Esses estágios não se configuram outras ressurreições, mas a mesma ressurreição. Todos esses acontecimentos estarão dentro de uma primeira ressurreição. Então, todas as vezes que você falar daqueles que ressuscitaram ao final da grande tribulação, que foram salvos ao final da grande tribulação, tanto quanto os que ressuscitaram e tiveram os corpos transformados ao período do arrebatamento, estamos falando de uma mesma ressurreição, a primeira ressurreição. Amém? E aí eu trouxe aqui um textinho para a gente caminhar para o final desse primeiro ponto. Fazemos o nosso intervalo. Treinei bastante, irmão, para cumprir esse horário. E então falaremos depois do intervalo da segunda ressurreição. Após os 7 anos de tribulação, haverá a batalha de Armagedon. E eu coloquei um asterisco aí, porque eu quero que você depois verifique. Eu vou trazer uma obra, você poderá verificar, estudar, ler posteriormente, de Severino Pedro. Eu posso citar agora Severino Pedro, da CPAD, ano de 2004, se não estou enganado. Ele vai falar sobre Armagedon, a batalha final. É muito importante você ler esse material, porque ele traz uma visão bem sucinta, porém muito clara do que nós estamos falando aqui. E Cristo retornará para destruir o anticristo e os inimigos de Israel. As nações serão julgadas, e as que tiverem apoiado Israel participarão do milênio, que será também um reino literal. Vale ressaltarmos isso. Ao longo de todo o workshop foi tratado sobre isso. E o reino aqui, o milenial, o milenal, ele é literal, cumprido na íntegra. Esses 1000 anos de Cristo na terra. Haverá a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação, dentro desta visão. Os que se voltaram contra Israel serão destruídos e aguardarão o último julgamento para a condenação eterna. No reino milenar ou milenial, o templo terá sido reconstruído e Cristo se assentará no trono de Davi. E aqui é interessante, porque está se falando do templo que é construído durante a grande tribulação. Tá? Vale lembrarmos que quando nós vimos nas aulas anteriores, o templo ele é erguido para que haja adoração daquele que se julga ser o Messias, e ele então faz ocorrer os sacrifícios, e no terceiro dia, no meio da semana, ele faz cessar o sacrifício. O templo está erguido, até porque, vale entendermos, que sem templo os judeus não fariam sacrifícios. Então isso me faz entender que o templo fora erguido para que os judeus então pudessem crer que quem estava diante deles era o próprio Messias. Como eu disse, não faz sentido o judeu fazer sacrifício sem templo. O templo é erguido até para que eles possam acreditar que estão diante daquele que merece adoração, que merece sacrifício. Porém, ao meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele faz cessar o sacrifício e entra então aquilo que é considerado como a segunda etapa, a segunda fase da grande tribulação, que é a grande tribulação em si, com todos os seus efeitos maléficos. Amém? Glória a Deus. E então, aqui se cumprem as profecias pendentes a Israel.
Nesse sistema existe a completa distinção. Eu fiz questão aqui de ressaltar essa fala do autor. Aqui é Davi Condejeiro, 2016, no seu artigo, ele vai trazer essas informações e no final ele faz destaque. Eu fiz questão de colocar. Nesse sistema existe a completa distinção entre Israel e a igreja, povos distintos com ações distintas por Deus a eles. Amém? Deus em Cristo abençoe esse primeiro momento sagrado. Amém, meus irmãos. Vamos então retomar o assunto aqui tratado. Eu quero, antes de passar ao subtítulo a segunda ressurreição, fazer a leitura de um texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Então nós vemos aqui uma declaração evidente do período milenar do qual nós falamos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e nem tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja aqui que no texto o autor nos dá a entender, o texto nos dá a entender que até que se completassem todos esses estágios, a primeira ressurreição ainda estava em evidência. Só então completaram todas essas etapas que falamos anteriormente, completou-se a primeira ressurreição, cumpriu-se ali então a primeira etapa, e entra aqui uma etapa que eu chamaria, não sei se correto, mas chamaria de etapa intermediária entre primeira e segunda ressurreição. Essa etapa chamada de milênio, logicamente composta por 1000 anos, mas não apenas um alegorismo, e sim uma apresentação literal desse período, ok? A segunda morte não tem poder sobre eles. Ora, quem ressuscitou na primeira ressurreição pode então glorificar o Senhor, pode então se alegrar, porque sobre eles a segunda morte não tem poder. Amém? Glória a Deus. Tendo dito isso, passamos então para a segunda ressurreição, mas antes foi feita uma pergunta, pastor, e aí eu respondo agora, considerando que ainda está vinculado à primeira parte. Pastor, no período do tribunal de Cristo, os profetas, os patriarcas, participarão desse momento? Olha, irmãos, dentro desse princípio pré-milenista, dentro desse conceito pré-milenista, nós temos divergências e temos pelo menos 2 linhas a seguir dentro desse princípio. Aqueles que acreditam que haverá uma ressurreição de todos os judeus, todos do Antigo Testamento, juntamente com a primeira leva, e por isso então estarão presentes no
judeus, de um modo geral e especial, profetas e patriarcas, ressuscitarão ao final, juntamente com os mártires. Por isso, o tribunal já terá acontecido, logo eles não participarão. Mas isso fica apenas no campo das especulações. Quando chegarmos lá, certamente teremos convicção disso. Amém? Glória a Deus. Não sei se respondi a pergunta dos amados irmãos. Bom, na segunda ressurreição, o autor então associa isso à condenação, porque de fato é. Nós temos aí então, ocorrerá depois do milênio e antes do juízo final, os mortos que não reviveram até que os 1000 anos acabaram, ressuscitarão para o julgamento. E aí dentro dessa segunda ressurreição existem algumas etapas que são necessárias destacá-las, porque a segunda ressurreição ela não traz informações prévias de uma maneira tão extensa. A segunda ressurreição ela parte já para os seus objetivos. A segunda ressurreição ela é formada pelos seus objetivos claros. É bem certo que a primeira também tem objetivos, um objetivo final, mas ela tem algumas etapas iniciais. A segunda ressurreição ela já vai direto àquilo que de fato acontecerá. O grande plano branco aqui podemos considerar o momento em que todos aqueles que não ressuscitaram, como foi dito anteriormente, na primeira ressurreição, terão que se apresentar. Aqui todos passarão pelo tribunal, todos, repito, esse todos está alienado ao contexto ao qual estamos falando. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 13, parte A, mas aí continua, por isso coloquei ali parte A. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu para os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí continua então da parte 13b ao versículo 15 de Apocalipse 20. Ora, quando fala da primeira ressurreição, você não vê o autor, você não vê a Bíblia tratando de uma morte para esses que ressuscitaram primeiro. A primeira ressurreição não vai trazer nas suas entrelinhas ou entre os seus objetivos a preparação de um povo para uma outra morte. Mas na segunda ressurreição, o objetivo final dela é a segunda morte. É bem certo que esta morte não está atrelada apenas à desintegração de um corpo, de uma matéria, de um corpo glorioso que seja, ou de um corpo espiritual. Mas a morte aqui está se relacionando ao princípio da quebra de uma aliança para nunca mais reatá-la. Uma aliança outrora já quebrada, e apenas aqui a confirmação de um divórcio. Vamos colocar assim, fazendo um paralelo com o casamento. Se fizermos esse paralelo, ficará fácil entendermos. Um casal que se separa, sai da mesma residência e vão morar separados. De corpo já estão divorciados, mas o seu divórcio se torna legal quando a carta de divórcio lhe é concedida. Então, perante o juiz é confirmada a sua separação, e a partir dali não possui mais nenhum vínculo perante a lei. Trazendo esse contexto
fazendo um paralelo com a segunda ressurreição, entendemos aqui que o momento dessa ressurreição é a chamada dos divorciados de Cristo para se apresentarem perante o juiz e receber a sua carta de divórcio para nunca mais se encontrarem com o noivo. E uma vez divorciado, é quebrado qualquer vínculo e qualquer aliança com o seu esposo. Logo, não existirão mais. É lógico, estou fazendo aqui apenas um paralelo para que você entenda o que é essa segunda morte ou esse tribunal. O tribunal é para dar a sentença do divórcio. Ora, a segunda morte ela é mencionada em várias ocasiões no livro de Apocalipse. É o sinônimo do lago de fogo. É uma morte na medida em que uma separação de Deus, o doador da vida, é chamada de segunda porque segue a morte física. Qual foi a primeira morte? Essa morte que todos os seres vivos passarão ao longo da sua caminhada. Porém, a segunda morte é uma morte agora dada somente àqueles que foram rejeitados, aqueles que foram condenados, aqueles que não foram encontrados achados escritos no livro da vida. A esses é dado então uma segunda morte. Morte essa que não há mais direito de ressurreição. E aí, como eu disse, uma vez que ele não morre no sentido de que ele deixa de existir para a eternidade, ele deixa de existir para o seu noivo. A ex-mulher deixa de existir para o seu então marido. Ela não existe mais no seu histórico. Ela não morreu, mas ela não existe mais para ele não existe mais para ela. Nesse contexto que está dizendo aqui o autor. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, aqui é um resumo das características daqueles que serão eleitos da segunda morte. Quanto aos santos, a Bíblia assegura que não experimentarão a segunda morte. Então fique tranquilo, se você serve a Cristo, se você tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus, ora, ter convicção não é estar isento do pecado, ter convicção é de que sabe que mesmo passando adversidades, não se afastará do Mestre e buscará com todas as suas forças permanecer dele. Então você não experimentará desta segunda morte. O Senhor te concederá vida eterna. Ou seja, a primeira ressurreição tem como fim a vida eterna. A segunda ressurreição tem como fim a morte. E a segunda morte eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Apocalipse 2:11, aqui novamente o erro do ponto. Nesse versículo, Jesus promete que os crentes vencedores não experimentarão o lago de fogo. A segunda morte é exclusivamente para aqueles que rejeitaram a Cristo. Não é um lugar que os crentes em Cristo devam temer, porque não passarão por ele. Outra afirmação a respeito dos santos encontra-se em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ora, pastor, mas se vai reinar os 1000 anos, o que acontecerá depois? Uma vez eleito para a vida eterna, não mais, quando eu digo eleito para a vida eterna, estou me referindo à ressurreição, não necessariamente o princípio da predestinação. Não confundamos aqui, para não sair dizendo por aí que o pastor Paulo disse que a predestinação, eleitos uma vez salvo para sempre. Eu estou falando eleitos com base na primeira ressurreição, dentro do contexto ao qual nós estamos aplicando. Uma vez
que ressuscitamos na primeira ressurreição, então estamos eleitos. Uma vez eleitos, não experimentaremos a segunda morte. Amém? Deus não retrocederá com a sua sentença. Quem salvo, salvo. Quem condenado, condenado. Esse versículo menciona 3 fatos importantes. Primeiro, aqueles que morreram por sua fé em Jesus durante a tribulação serão ressuscitados mais tarde para entrar no milênio e viver com Ele. Como falamos agora há pouco, nós temos aqui aquelas 2 vertentes que acreditam em uma ressurreição durante ainda o arrebatamento, outros no final, e essa visão de que alguns ressuscitarão ali que antecedendo o milênio, para então reinar com Ele também. Em segundo lugar, esses mártires escaparão do lago de fogo ou da segunda morte. Terceiro, eles reinarão com Cristo. Aqui o autor considera essa segunda vertente de uma ressurreição desses últimos ao final da grande tribulação. E aí chegamos então ao tópico de nenhum agrado para nós, porém necessário para entendermos o fim desta segunda morte, o lago de fogo. Quem será lançado no lago de fogo? A pergunta que me surgiu ao longo dessas últimas semanas conversando foi: pastor, e por sinal foi apresentado aqui em momentos anteriores, inferno e lago de fogo não seria a mesma coisa? E aí eu falei o seguinte: imagine que você está fazendo um grande, claro, foi uma analogia, imagine que você está fazendo um grande cozido, uma panela maior, e em outra panela menor você tem o mesmo cozido, e no final você junta as duas na panela maior e torna-se apenas uma coisa. A panela menor, inferno, a panela maior, lago de fogo, mas tudo é a mesma coisa. Uma é transitória porque traz como objetivo guardar aqueles que estão na expectativa da morte, e o outro é o fim, a morte. É a panela grande. É a panela grande. Muito bom. O diabo que as enganava foi lançado. Ora, quem será lançado no lago de fogo? Quem? Pois bem, os textos nos trazem quem são aqueles que serão lançados. Primeiro, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde havia sido lançado a besta e o profeta, como faz entender que 2 ali já estão sendo lançados primeiros, e o diabo vai em seguida. Bom, temos aqui então o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. A ideia que nós temos, porque muita gente fala de eternidade como algo que não tem uma contagem cronológica. Ainda que a ideia de cronos esteja dentro de uma esfera humana, quando eu vejo o autor citar a ideia de dia e noite, é que me faz ter a sensação, eu posso estar errado, de que ele está falando de um tempo que pode ser contado, mas que não terá fim. Então isso gerará uma expectativa ainda mais terrível, porque imagina, você está, eu sofri um acidente em 2020, quebrei a perna e fui internado, fiquei 7 dias no hospital. Foram os 7 dias mais agonizantes da minha vida, eu queria ir embora para casa. Então eu contava as horas, quando chegava a hora do médico passar e dizer: é hoje que ele vai me dar alta, que sai dessa tormenta. E quando esse dia chegou, a minha esperança então chegou. Só que aqui a expectativa não acaba, porque o dia e a noite acabam, mas o tempo não acaba. É terrível. A tormenta ela é eterna. Pois bem, então a morte no inferno. Ó, já vimos que o diabo, a besta e o falso profeta já foram lançados. Você viu aqui? A panela pequena aqui, ó, onde já haviam sido lançados a besta e o profeta, estava na panela pequena.
foi só acrescentando os temperos. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Aí sabe o que o autor está dizendo para eu e você aqui? Não seja o tempero da panela maior. É desse jeito. E nem faça parte da panela menor. Porque quem está na panela menor, querendo ou não, vai ser ingrediente da maior. Você sucinto aqui, onde diz o seguinte: não cabe aqui exatamente da panela, mas é o muro. Alguém morre e é colocado sobre o muro, e de repente ele olha para a sua direita e lá tem aquele jardim bonito, as pessoas muito caladas, muito simples, um ambiente parecendo ser monótono. Ele olha para o seu lado esquerdo, ele vê também uma campina muito bonita, muito linda, um jardim maravilhoso e pessoas dançando, cantando, bebendo, se divertindo, mulheres, homens belos. E de repente ele olha para aquele lado esquerdo com um olhar de desejo. Ora, afinal de contas, esse lado parece ser bem mais belo, bem mais bonito. E alguém pergunta para ele: e agora? Tu deseja ir para cá ou para lá? Ele diz: olha, eu prefiro ficar um pouco mais em cima do muro, para ver, eu quero conhecer melhor os dois lados. Então, aquele que estava do lado esquerdo diz: tudo bem, fique à vontade, fique o tempo que você quiser. E passados-se alguns dias, ele disse: olha, chegou o dia de você descer para cá. Ele disse: não, mas eu não decidi. Ele disse: mas você tem que descer para cá. Mas por que eu tenho que descer? Eu estou no muro. Ele disse: pois é, o problema é esse, o muro é meu, fui eu que construí. Então quem está no muro já é meu. Eu só te dei a chance de largar o muro de mão. Não largou? É a panela pequena. Fazer parte da panela pequena inevitavelmente levará para maior. Fazer parte de uma vida sem Deus inevitavelmente levará a uma morte sem Cristo. Uma não participação da primeira ressurreição, uma participação da segunda ressurreição e consequentemente uma morte eterna. Continuemos. João viu após o juízo final novos céus e nova terra, nova ordem universal, mas viu também do lado de fora da cidade gente condenada, cuja sorte final é inapelável. Logo, o castigo de que falou Jesus em Mateus 25:46 é mesmo eterno, sem fim. Nós temos aqui na obra Teologia Sistemática Contemporânea, organizada aí por Ferreira. E aqui ele vai dizer o seguinte: assim sendo, pode-se afirmar que as penas futuras são certas, reais e eternas. 2. O destino eterno do homem é decidido aqui, na existência terrestre, não havendo na outra vida oportunidade de redenção por tormentos purgatórios. Não tem, não tem problema não, eu morro aqui, passo por ali, sofro mais um pouquinho, sou purgado dos meus pecados e ascendo aos céus. Não existe. A hora de decidir agora. A hora de decidir é aqui. Aleluia. Morreu, segue-se o juízo. Morreu, acabou aqui. As expectativas acabam. Não há expectativa de salvação mais. Não há expectativas. Agora é a certeza. Morreu, vem a certeza. Morreu com Cristo, salvação. Sem Cristo, perdição. Lembre-se, a panela menor não é a panela maior, mas traz o efeito que a panela maior pode dar. Logo quem está no inferno, logo quem está no Hades, seja lá o lugar onde esteja, porque eu não entro no mérito, como eu falei, temas anteriores foi tratado esse período intermediário. Então, logo onde estejam, acreditamos no princípio de que não existe um corpo inerte, ou uma alma inerte, ou uma alma sem pensamentos ou sem ações. Acreditamos, nós acreditamos, que mesmo onde estão, em um estágio intermediário, estão conscientes. Perder a consciência é invalidar as suas penas, perder a consciência é invalidar as suas ações.
perder a consciência é anular o poder do juízo. Eu não posso julgar alguém que não tem consciência do que fez. Então eu não acredito em um estágio intermediário sem consciência. Pastor, está escrito onde? Eu repito, eu não acredito. Então, se tem alguma coisa contrária, eu estou defendendo o que eu acredito. Permita só reforçar o que você está falando com um texto bíblico. Amém, meu pastor. Paulo fala isso que ele está falando aí. Paulo fala, Romanos 2, 14, 15 e 16. Glória a Deus. Paulo diz assim, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-os. O que o senhor está falando é completamente bíblico. Romanos 2, 14, 15 e 16. Consciência. Eu estou sendo julgado segundo aquilo que eu fiz. Eu não posso alegar perante Deus não saber que estou sendo julgado. Eu não posso alegar isso. Continuemos. Em resumo, a segunda morte é uma referência ao lago de fogo. A segunda morte, então, ela faz uma referência direta ao lago de fogo, onde aqueles que são separados de Deus pelo seu pecado habitarão por toda a eternidade. Lembre-se, o termo aqui, segunda morte, não está relacionada à desintegração do ser. Existem teorias, filosofias que acreditam, como nós vimos lá no início, que uma vez morto, o seu corpo é desintegrado, assim como a sua alma e o seu espírito, e já não há mais existência deste. Há também aqueles que acreditam que uma vez morto, a primeira morte, dorme-se, está dormindo e só retomará a consciência quando acordar deste sono, mediante a ressurreição. Outros acreditam que nem se dorme, nem acorda, nem existe, simplesmente morreu. É como um ser irracional que não possui nenhuma essência. A ideia de fôlego de vida não existe segundo essas defesas religiosas. Por isso, se morreu, acabou, não existe mais nada, não tem por que pensar em algo após a morte, uma vez que a morte é o fim de tudo. Porém, essas concepções são errôneas, são frágeis e fáceis de serem refutadas. Fáceis, quando eu digo, para aqueles que buscam na palavra de Deus a verdade absoluta. Uma vez ressuscitado, significa então que após a primeira morte não acabou, existe uma nova etapa. Para os salvos em Cristo Jesus, vida eterna. Para os condenados, morte eterna. Morte esta que não desintegra o corpo, mas que tira dele o direito de voltar à inocência, de voltar à aliança, de voltar ao primeiro amor, de voltar a Deus e afastar-se de Deus. Esse julgamento, então, que é feito, registrado nas Escrituras como uma advertência para os incrédulos buscarem a salvação em Cristo, é necessário para que eles então entendam, assim como nós um dia entendemos na nossa vida, que precisávamos nos reconciliarmos com Cristo, retornarmos para Cristo, aceitarmos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, para que possamos nele experimentarmos de todas as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Eu sempre digo que a salvação é como um cheque assinado, sem valores, mas que vale muito. Ele diz: olha, o cheque está assinado, use ele, gaste ele como você quiser. O valor dele é infinito. Eu não vou colocar valor porque para esse cheque não tem um valor determinado. O valor dele é a tua vida, é a tua eternidade, é a tua salvação, são os teus, são todos aqueles que estão à tua volta. O cheque tem um valor inigualável, incontável, mas só será útil se for usado. Se você guardar ele na gaveta da sua escrivaninha, não terá valor algum. Digo ainda que a salvação é como um celular pré-pago, que você coloca a carga para usar. Jesus já deu a carga da tua salvação lá na cruz do Calvário. Você faz uso dela se quiser, mas um dia a carga vai expirar. A operadora vai mandar uma mensagenzinha para você dizendo: os seus saldos acabaram. Mas eu nem usei, eu gastei
Você não usou porque não quis, a carta eu te dei. Assim é a vida com Deus. Ele te deu a vida. 5 minutos, glória a Deus. O julgamento vindouro também deve desafiar os crentes a compartilhar a sua fé. Existe uma grande diferença entre o destino daqueles que conhecem a Cristo e daqueles que não o conhecem. Apesar de parecer cruel e incompatível com Deus que pregamos, Deus é amor, né? Quando falamos desse Deus, parece muito incompatível. Como pode um Deus desse ser tão severo? Tal ação se faz necessária. Olha, eu peguei esse texto que achei maravilhoso. Devemos observar que sem separação eterna, a própria natureza do céu é maculada. O mal é contagioso e deve ser isolado em quarentena, como uma epidemia mortal. Se não for contida, continuará contaminando e corrompendo. Se Deus não separasse o joio do trigo, o joio sufocaria o trigo. O único meio de conservar o lugar eterno do bem é separar eternamente todo o mal dele. E o único meio de ter o céu eterno é ter o inferno eterno. Porque se eu não tenho inferno eterno, o mal que não tem lugar para ficar, mais cedo ou mais tarde, vai achar lugar entre os céus e contaminará ele outra vez. Não tem como existir céu eterno sem inferno eterno. E aí eu sigo para a conclusão. O evento que divide a primeira e a segunda ressurreição parece ser o reino milenar. Penso que sobre isso não há dúvidas. Os últimos justos são ressuscitados para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Então, entendemos aqui que a primeira ressurreição encerra com o milênio, ela encerra para dar início ao milênio, e o milênio então encerrado dá-se início à segunda ressurreição, a segunda etapa. Mas o restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Pois bem, que grande alegria aos que falam parte da primeira ressurreição. Que grande angústia aos que falam parte da segunda ressurreição. Que responsabilidade temos de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. A ideia do estudo não é vibrar porque fomos salvos e de apontar aqueles que possivelmente podem ser condenados. A ideia do estudo é despertar em nós o interesse de permanecermos salvos, lutarmos para continuarmos salvos e buscarmos aqueles que por um fio estão de perderem a salvação. E aí eu trago aqui o texto de Judas 20, versos 22 e 23. E de alguns tem de compaixão com discernimento e salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Aleluia. Agora eu quero finalizar trazendo esse pequeno texto. O livro de Apocalipse não foi escrito para nos capacitar a reconhecer sinais singulares dos tempos imediatamente anteriores ao retorno de Cristo, mas para dar esperança ao povo de Deus em tempos e lugares, de que Ele é soberano, de que Jesus vence, e que a história se move em direção aos objetivos indicados. Diante disso, a maneira como um indivíduo responde a Jesus de Nazaré reflete a decisão mais importante de que ele pode tomar nesta vida. Bloomberg, capítulo 2009, página 149. E aqui eu trouxe a bibliografia daquilo que nós trabalhamos, de todos os materiais, aqueles que quiserem, os slides, deixarei à disposição para que seja então compartilhado com os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe. Espero ter cumprido o horário e cumprido o objetivo deste momento, desse tema. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado a todos.